Está preparado? Coloque os fones de ouvido e feche os olhos. Que vamos começar mais uma história sobrenatural. Se tem uma coisa que aprendi nesses anos de ronda noturna em hospitais é que os fantasmas não aparecem com lençóis brancos ou correntes arrastando. Eles surgem de formas muito mais sutis e perigosas. Às vezes, tudo começa com algo simples. Uma luz acesa onde não deveria haver energia. Um nome sussurrado no corredor. Ou um número ausente. Foi exatamente isso que aconteceu naquela noite. Era uma quarta-feira, madrugada calma, sem ocorrências. Até que o rádio chiou. Uma das enfermeiras da ala psiquiátrica pediu apoio. Ele disse que um paciente havia sido transferido para o quarto 205, mas que ninguém da equipe lembrava de ter feito o procedimento. Só queremos garantir que não seja erro do sistema, ela disse. Mas o problema não era só esse. O quarto 205 não existia mais. Anos atrás, aquela sala foi desativada depois de um incêndio estranho, causado por um curto-circuito que matou um paciente. Desde então, o espaço havia sido lacrado e retirado da numeração da ala. Não havia chave, nenhuma entrada registrada, nada. Era como se o quarto nunca tivesse existido oficialmente. Por protocolo, fui checar. Caminhei até a ala antiga da psiquiatria, no bloco oeste, que normalmente fica vazia à noite. O silêncio ali é diferente. Parece pesado, espesso, como se o ar estivesse carregado com algo que não se vê. Quando cheguei ao corredor, percebi algo que me arrepiou. Todas as portas tinham numeração sequencial: 201, 202, 203, 204. E em seguida, 206. A porta 205 não estava lá. Apenas uma parede lisa entre os quartos. Sem maçaneta. Sem indicação. Nada. Mas naquele momento, meu rádio apitou sozinho. Um som de interferência, seguido por um estalo. E então uma voz feminina, fraca, sussurrou: "Ele ainda está aqui." Olhei ao redor, tentando manter a calma. Resolvi fazer o que qualquer um faria numa situação dessas. Fotografei a parede lisa, mandei para o grupo interno dos vigilantes no hospital e comentei que não tinha nada ali. Foi então que a mensagem mais bizarra da noite chegou. Um dos vigilantes da manhã respondeu: "Você está vendo a parede? Mas esse quarto existe sim. Eu passo por ele todos os dias." E, sem demora, ele mandou uma foto. O mesmo corredor, a mesma sequência de portas. Mas ali, entre o 204 e o 206, havia claramente a porta do 205, com uma placa nova, e uma luz fraca saindo por baixo. O que era aquilo? Uma brincadeira? Um erro do sistema? Ou alguma coisa que se mostrava apenas para certos olhos? De repente, ouvi um rangido atrás de mim. Olhei novamente para a parede onde deveria estar o 205, e juro por tudo que é mais sagrado, a porta estava ali agora. Simples, branca, com uma maçaneta metálica enferrujada, e o número 205 pendurado, meio torto. Ela não estava lá antes, mas agora estava. A porta estava ali. A mesma parede vazia que eu havia fotografado minutos antes agora exibia a porta branca, número 205. Com um trinco velho que parecia nunca ter sido tocado em anos. Mas ali estava. Como se sempre estivesse. Como se eu tivesse acabado de esquecer de vê-la. Meu instinto dizia para me afastar. Mas algo chamava. Cheguei mais perto e coloquei o ouvido contra a madeira. Nenhum som. Nenhum movimento. Até que, de novo, o rádio chiou. Sozinho. E dessa vez, a voz masculina era clara. "Rouca. Segunda dose. Eu preciso da segunda dose." Eu recuei. Aquilo não era possível. Não havia nenhum paciente ali. Não havia ficha. Não havia plantão naquela ala. Mesmo que houvesse, como alguém conseguiria se trancar sozinho em um quarto que nem existe oficialmente? Pelo protocolo, não podia abrir. Mas eu fiz. A maçaneta girou com um estalo seco. A porta se abriu rangendo como se estivesse presa há décadas. O cheiro lá dentro não era de mofo, nem de produtos de limpeza. Era como cheiro de coisa antiga. Madeira molhada, cera queimada e sangue seco. O quarto estava quase vazio. Uma cama de ferro no canto, com lençóis amarelados. Uma poltrona antiga virada de costas. E, ao lado, um suporte de soro com uma bolsa vazia, mas pingando. Fiquei parado. Tentei chamar: "Tem alguém aí?" Mas minha voz pareceu ser engolida pelo ambiente. E então, a poltrona girou sozinha, lentamente. E lá estava ele. Um homem magro, cadavérico, vestido com uma camisola de hospital. A cabeça raspada. Os olhos fundos, como se não piscasse há dias. Ele não parecia me ver. Parecia me sentir. "Você trouxe a dose." Me deixaram esperando. O tempo todo esperando. Abaixei a lanterna. Meu pulso estava tremendo. Tentei puxar o rádio,
Mas ele havia parado de funcionar. Tela preta, sem sinal. A figura então começou a se levantar lentamente, e conforme ele se erguia, percebi algo horrível. Ele não fazia sombra. Não havia reflexo dele no vidro, nem na parede. A luz da lanterna o atravessava como se não estivesse completamente presente. Quando ele se aproximou, não caminhava, deslizava. Naquele momento, fugi. Fechei a porta com força e corri pelo corredor, tropeçando. Ao virar o canto, encontrei a mesma enfermeira que havia me chamado antes. Ela me olhou assustada. Leandro, você tá bem? Tá pálido. O que aconteceu? Respondi, ainda ofegante. O 205. Tem alguém lá dentro? Um paciente. Com roupas do hospital. Ela parou. Seu rosto ficou ainda mais pálido que o meu. O paciente do 205 morreu no incêndio. Há 7 anos. Ele nunca foi identificado. O corpo foi encontrado preso na poltrona, esperando a segunda dose de morfina. Desde que encontrei aquele registro proibido, algo dentro de mim não ficou mais igual. Tentei voltar ao trabalho normalmente, mas o hospital parecia diferente. Os corredores pareciam mais longos à noite. As luzes demoravam mais para acender. E a sensação de estar sendo observado era constante. Em uma noite de sábado, às 13h28 da manhã, a câmera do setor 3, desativado há anos, voltou a transmitir imagem granulada. Mas lá estava, a porta branca, com o número 205, a mesma que desaparecera dias antes. O quarto sem número havia retornado. Dessa vez, algo em mim me impeliu a ir até lá. Não para fugir, mas para encarar. Caminhei até o setor, e o corredor parecia ainda mais frio do que da última vez. Cheguei em frente à porta. Ela estava entreaberta. Do lado de dentro, luz fraca de abajur. Tudo como da outra vez. Cama, poltrona, suporte de soro. E ele, sentado na poltrona, de costas, Augusto. Mas dessa vez, ele falou antes que eu dissesse qualquer coisa. Você voltou. Então agora sabe. Eu não pedi isso. Só fiquei. O tempo passou diferente aqui. Fiquei parado na entrada. Meu corpo não se mexia, mas minha mente gritava para sair. O quarto não é meu, Leandro. Nunca foi. É um ponto de ruptura. Um lugar onde o tempo e a morte falharam. Ele se virou lentamente. Dessa vez, não estava doente. Seu rosto estava limpo. Seu corpo parecia forte. Mas os olhos eram vazios. Você precisa ocupar o lugar. Todo lugar que prende precisa de um guardião. A luz oscilou. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Travei. Corri até ela. Trancoei. Bati. Nada. Tranquei por dentro, mas não adiantava. Quando me virei, ele não estava mais lá. A cama estava vazia. A poltrona vazia. Mas em cima do colchão havia um uniforme, meu uniforme, e uma ficha. Leandro C. Silva, admitido em 2024, setor 205, status, internado. Comecei a gritar, mas ninguém me ouvia. Horas depois, ou dias, eu não sei, fui encontrado no meio do corredor do setor 3, desacordado. Quando acordei na enfermaria, ninguém sabia como eu havia entrado ali. Câmeras apagadas, relatórios vazios. Mas desde então, toda vez que passo pelo setor 3, eu vejo, não sempre, mas às vezes, na porta, branca, sem número, às vezes entreaberta, às vezes fechada, mas sempre esperando, e quando me aproximo, consigo ouvir: guardião. Guardião, se você trabalha à noite, e um dia se deparar com uma porta que não deveria existir, não abra, porque talvez, você também seja o próximo escolhido. E você? Gostou dessa história? Já aconteceu algo parecido com você? Quer ouvir mais relatos sombrios como esse? Não se esqueça de se inscrever no canal Dimensão Invisível, curtir e ativar o sininho. Se tiver coragem. Lembre-se: o sobrenatural está sempre mais perto do que imaginamos. O próximo relato contado aqui pode ser o seu.